Esse vídeo é um vídeo sério e muito triste, porque a gente vai falar de guerra do Irã e como isso daí bate no Brasil. E vai bater bem forte no Brasil e no resto do mundo. Bem, iniciamos uma fase nova da história da humanidade, né? Espero que a gente esteja vivendo ainda numa situação que a guerra ainda está no Oriente Médio. Espero que continue desse jeito. É uma questão muito incômoda, para dizer o mínimo, né? Mas o Donald Trump iniciou uma guerra que ele não tem como parar, ou não sabe como parar. E mais do que... Quando você está vendo esse vídeo, o Trump já parou a guerra, eu acho que a gente já está numa situação onde dificilmente, muito dificilmente, a gente vai ter uma boa solução do conflito como um todo. Então, eu quero trazer alguns eixos aqui para a gente pensar a persistência dessa guerra, né? Foi fechado o Estreito de Hormuz e isso daí impede que tenha circulação de petróleo, mas não só petróleo, uma série de outros produtos. Então eu vou dividir mais ou menos aqui em 3 eixos para a gente entender, primeiro, as coisas ruins, que tem a ver, na minha opinião, né, com a questão, de um lado, de alimentos, né, e outra coisa que tem a ver também com a parte de tecnologia. Então vamos pensar aqui algumas questões do Oriente Médio. Primeira coisa, o Estreito de Hormuz já não é a grande questão. Está se destruindo plantas de produção, de prospecção de gás, de petróleo. E isso quer dizer o seguinte, se acabar ou se já acabou a guerra quando você viu, bota aí mais 10, 15 anos para resolver, para investir tudo de novo. Então vai demorar, teve uma disrupção do mercado. Então o primeiro eixo, a primeira cadeia que eu acho que vai ser bastante comprometida, é a cadeia de gás natural, liquefeito, GNL, e amônia. Só aquela região é 20% da produção global de gás natural líquido, né? Isso daí tem uma implicação muito grande, porque a amônia, o GNL, vira ureia. E ureia é fertilizante. 30% já subiu o preço da ureia nas últimas 2 semanas. Isso quer dizer o seguinte, vai ter um choque de alimentos. Primeiro ponto, se você pega a cadeia do gás natural líquido, a amônia, ali já é um problema. A segunda cadeia é a cadeia do enxofre, né? O enxofre é importante porque ele cria os ácidos sulfúricos. O ácido sulfúrico gera os fosfatos e isso daí também é fertilizante, que também é 44% da oferta passa por ali. Então perceba, 2 grandes componentes de fertilizante já vai dar um problemaço, isso daí, um problemaço. Esse problema vai bater em alimentos. Batendo em alimentos, vai bater em inflação. A terceira cadeia que vale a pena comentar é gás hélio, né? E isso daí é importante porque ele entra na parte de resfriamento de computador, de máquinas, né? Então você pode também ter um choque na questão da capacidade de computação, né? Da criação de chips. Vocês já entenderam o que eu quero falar aqui, né? Existe uma crise contratada na questão de alimentação e provavelmente tecnologia muito grande. E o Brasil tem uma péssima notícia. 80% mais ou menos dos nossos fertilizantes são importados. Então vamos tentar colocar isso em perspectiva rápida. Fertilizante e isso daí dando problema, a gente acaba chegando nesse ponto onde vai ter inflação persistente. Inflação persistente, que é grupo alimentação, quer dizer juros no patamar atual ou para cima. Como você se protege disso? Como você se protege disso? Se você puder levar ao vencimento o título, qualquer coisa que pague IPCA mais inflação, me parece um bom produto. Porque você vai estar comprando vai estar comprando o produto que tem a ver com a disrupção da guerra do Irã, né, do Oriente Médio, que vai bater na inflação. Então você está protegido desse lado. E travando com uma taxa que já é boa. Então você tem as possibilidades das NTNBs para levar ao vencimento. NTNB tem volatilidade. Não é que nem ação, é bem menor que a ação, que a maioria das ações. Mas tem volatilidade. Se você for levar ao vencimento, acho um baita produto. Ou se você falar, cara, André, não quero nem saber de risco. Não quero. Aí é LFT, que é o título Tesouro Selic, ou CDBs que paguem CDI de banco bom. Isso vai ser um desastre para o Brasil? Vai ser bem difícil. Não dá para dizer que não vai ser, não. Vai ser bem difícil. Agora, a provocação que eu faço é o seguinte. Em termos relativos, o Brasil está melhor que os outros. Porque é o seguinte, vamos supor que a indústria alimentícia no Brasil dê um problema e o preço da carne suba fortemente. Vamos colocar só isso para a gente pensar. Se vai subir para a gente que produz, imagina para quem não produz. Imagina para quem não produz. Então, assim, tem um conjunto gigantesco de países do mundo que está desprovido de possibilidades.
provido de como se defender. Então, eu sugiro essa situação cautelosa por conta dos fertilizantes e inflação, ou seja, compra títulos IPCA+, ou fica pós-fixado, que você vai estar protegido também. Porque o título pós-fixado, ele está com a inflação ali dentro. O pré-fixado não, o pré-fixado está apostando que vai cair os juros, mas o pós-fixado você tem inflação lá dentro também. Fora outras coisas também você tem ali dentro. Crise política, crise de tudo. Mas perceba, a gente pegou aqui um tema que é a guerra do Irã, derivou isso na questão dos fertilizantes, chegou nos alimentos e determinou qual é o melhor produto para você investir. E para isso, para você saber como funciona isso, para você toda hora falar, é isso, eu vou ganhar dinheiro desse jeito, eu vou me proteger daquela forma, tem um convite para te fazer. Dia 22 de abril, às 8 da noite, vai ter o lançamento da turma do Plano Perfeito de 2026. O Plano Perfeito, ele não é um curso, ele é um ecossistema. Ele foi pensado toda hora para responder a seguinte pergunta: como eu faço para tornar mais simples e efetivo as pessoas investirem, as pessoas terem controle da sua vida financeira? Porque geralmente curso de finanças fala, não, compra ações, veja Bitcoin, enfim. Não, a ideia é pegar todas as partes da vida da pessoa. E isso daí virou um ecossistema do Plano Perfeito que eu vou te explicar agora como funciona. E no dia 22 de abril eu vou entrar em detalhe em cada um deles. Primeira parte, você tem uma série de conteúdos, uma série de vídeos curtos, direto ao ponto, para explicar como funciona cada um dos títulos, como funciona a economia, como isso daí bate na precificação dos títulos, como funciona criptomoeda, como ganhar dinheiro especulando com títulos públicos. Tem todos esses conteúdos para você finalmente entender, finalmente cair a ficha de como utilizar direito o mercado de capitais. O segundo grande eixo é um aplicativo que eu fiz, que é justamente para responder a pergunta: quanto dinheiro eu preciso? A primeira pergunta que você faz é o seguinte: quanto dinheiro eu preciso guardar? Não é isso que você faz? Toda hora que alguém pergunta para André, eu quero ganhar tanto, quanto eu preciso? Essa resposta não é simples, mas também não é impossível se você tiver as ferramentas certas. E a ferramenta é um aplicativo que eu criei que você coloca. Eu sou casado, não sou? Tá bom, então isso daí é uma questão. Então tem a minha renda, a renda da minha companheira, do meu companheiro, ali, primeiro ponto. Tenho filhos? Não tenho. Eu tenho filhos, vou sustentar eles até quando, hein? Você começa a colocar na linha do tempo e perceber, então vai ficar mais difícil nesse período, depois facilita ali. Tenho parentes, tenho pais, né? Eles estão com que idade? Quando você acha que eventualmente eles podem falecer? São questões da vida, que isso daí vai te gerar um fluxo de herança, que pode melhorar bastante algumas dinâmicas, pensando na aposentadoria. Então, esse aplicativo do Plano Perfeito serve para você colocar a tua linha do tempo. Tempo não é dinheiro? Finalmente ter uma ferramenta para te ajudar a fazer isso de forma bastante intuitiva, simples e direta. Então você tem as aulas, você tem o aplicativo, você tem outro eixo, uma outra vertical aqui, que isso daí eu acho mágico, que é o Perfeito.ai. O que eu fiz? Eu peguei todos os conteúdos de mercado financeiro que treinam os profissionais de mercado financeiro. Quando você fala com assessor, com gerente, eles foram treinados, não foram? Eu peguei os conteúdos, compilei e coloquei dentro da IA. Então, quando a IA te responder, o Perfeito.ai te responder, ele vai te responder em cima dos conteúdos de mercado. Percebe que isso daí vai te dar uma resposta direta, no ponto, sobre várias questões que você tem o tempo todo e absolutamente personalizado. Você vai pegar o seu celular e perguntar o que você quer para você. Para você, tá lá. Além dos conteúdos de mercado, você tem um outro tipo de conteúdo que são todas as informações do Tesouro Direto. Eu peguei todos os manuais do Tesouro Direto, de todos os produtos, compilei e coloquei lá dentro, para você ter informação sobre tributação, como funciona o título, pede para ele fazer simulação para você. Imagina, você poder perguntar, então tá, se eu colocar R$300 todo mês durante tanto tempo, dá quanto? Sendo que a taxa é essa. Isso é incrível. E tem lá dentro todo o conteúdo do Plano Perfeito, das aulas. Então você percebe que tá tudo ali na palma da tua mão. Isso é uma outra parte, outro eixo fundamental do Plano Perfeito, que é para justamente assim, ajudar a responder as questões da sua vida. Ajudar tudo na tua mão o tempo todo. Então você tem esses três, mas você tem mais coisas. Você tem uma comunidade onde estão uns 400 alunos, investidores, que já fizeram o Plano Perfeito. Já tem bastante, centenas de pessoas já fizeram e fazem parte ativamente da comunidade do Plano Perfeito, que lá é para tirar dúvida. Ai, meu Deus do céu, eu vi que o Banco Master, sei lá o quê. Coloca lá, deixa o pessoal debater, eu entro no debate também. Também na comunidade você tem acesso aos meus comentários econômicos. Puxa, saiu o IPCA, viu? Bom ou ruim? Vou falar lá. Saiu o PIB? Tá lá também. Então, todos os meus comentários vão para a comunidade. E na comunidade você também tem acesso aos relatórios. O principal é o relatório de títulos públicos, que você vai olhar e falar, entendi, né? Quer dizer que os títulos estão rendendo 0,6% ao mês? Em termos reais? Poxa, gostei. Percebe que você tem todas as verticais para resolver a tua vida? Tem as aulas, você tem
uma forma de você pensar o teu longo prazo, finalmente responder essas perguntas de quanto você precisa. Você tem um aplicativo que é para te ajudar no dia a dia, em qualquer questão, na palma da tua mão o tempo todo. E você tem uma comunidade que vai ter as interações com as centenas de alunos que tem o Plano Perfeito, mas mais do que isso, os meus comentários e relatórios. Tá tudo lá. Dia 22 de abril, 8 da noite, eu vou abrir a turma e quem tiver lá vai ter condições especiais. André, como me inscrevo? Ó, o primeiro comentário fixado aqui desse vídeo tá lá a inscrição. Se inscreva. 22 de abril, 8 da noite, você vai mudar a tua vida financeira. Você vai entender finalmente como funcionam os aspectos principais para ser um gestor correto, alguém que vai conseguir construir o patrimônio que você quer e precisa para sua família. Vem comigo, 22 de abril. Espero lá.